Diante disso, eu consigo afirmar, até sem medo, né? Porque, inclusive, foi o jeito que eu estudei lá para passar na Petrobras. Eu estudei para passar na Petrobras durante 3 meses, se não me engano. Eu estudei basicamente por provas antigas. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi a parte mais importante da minha preparação em todos os vestibulares que eu passei. Por que você está falando isso, Bruno? Porque eu fiz 20 anos de provas antigas do ITA, 2 vezes. Bruno, por que você fez 2 vezes? Eu já vou explicar para vocês por que eu fiz 2 vezes, né? Um motivo foi que eu já tinha feito no ano que eu não passei, mas eu vejo muitos estudantes falando assim, não, eu já fiz no ano passado, eu não vou fazer. Ah, isso aqui eu já sei e tal. E é outra armadilha, né? Mas assim, existe um jeito errado de estudar por provas antigas, né? E antes de você saber o jeito certo, é importante você saber o jeito errado para você não errar, né? O jeito errado é, por exemplo, deixar para resolver as questões do seu vestibular, deixar para fazer provas antigas, faltando 2, 3 semanas para a prova, é um pouquinho arriscado. É porque está muito em cima, né? Você pode descobrir que você não sabe a matéria, que é bem triste, né? Imagina, faltam 2, 3 semanas, você não consegue resolver nenhuma questão da prova antiga. Gera um nervosismo desnecessário, não precisa passar por isso, né? Outro erro que muita gente comete é assim, eu não vou resolver essas questões aqui não, porque eu já resolvi na lista de exercícios, eu já resolvi o ano passado, e isso é um erro muito comum, né? E muito perigoso, porque eu tava até conversando com um professor, amigo meu, que foi meu professor também, e a gente estava discutindo sobre isso, né? E ele falou assim, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Eu também, quando eu estou dando aula, eu não entendo muito bem por que os alunos alguns, né, são tão resistentes a resolver as questões de novo. Porque eu fiz, e esse cara é engenheiro no ITA também, eu fiz engenharia no ITA, eu fiz colégio militar, depois fiz engenharia no ITA, eu fiz mestrado em física, e sempre que eu pego uma questão, eu descubro algum detalhe, ele falou a palavra nuance, né? Porque o cara fala bem. Eu descubro alguma nuance que eu não tinha percebido. Eu descubro alguma coisinha que não estava muito clara para mim. E, na verdade, é isso que acontece, né, gente? Porque assim, o conhecimento são as conexões que seus neurônios fazem na cabeça, né? E, assim, você tem tantos dendritos, né, e tantos neurônios que você sempre está fazendo novas conexões, né? E essas conexões, no início, logo que elas se formam, elas são tão frágeis que elas desfazem facilmente, né? Se você não cuidar delas. Então, assim, você ter feito uma questão ano passado e achar que tá tudo bem e tal, e falar, não vou resolver de novo e tal, é até um pouco de ingenuidade, sabe? É um pouco, é fruto, talvez até de um desconhecimento. A gente tem que tomar cuidado, né, para não deixar que a ingenuidade, a falta de conhecimento, ela se confunda com a arrogância, né? Porque aí é a mesma coisa de você comer uma bomba atômica, assim, vai te destruir, né? Então, não resolver questões de provas antigas que você já resolveu ao longo do ano das listas, quando você está na reta final, é ruim, né? É bom você resolver de novo. E outro erro que eu vejo as pessoas cometerem, né? Tem vários, mas eu vou parar nisso aqui. Resolver questões do seu vestibular, só que com consulta. Resolver as questões pesquisando, já sabendo o gabarito, né? Deixa eu ver qual a resposta que tem que dar. Aí você vai lá e faz tudo para dar aquela resposta, entendeu? Então é ruim fazer esse tipo de coisa. Qual que é o jeito certo de fazer provas antigas, de estudar por provas antigas? Primeiro, começar a resolver as provas antigas 2 ou 3 meses antes do vestibular. Ou seja, vocês ainda estão em tempo. Então, quem não começou a fazer prova antiga, pode começar. Número 2, fazer as provas antigas como se fossem simulados. Número 3, fazer todas as questões como se fossem questões discursivas, onde você escreve todo o seu raciocínio para resolver a questão, né, para você conseguir mapear. E aí você faz isso num caderno organizado, para você poder consultar de vez em quando. É muito melhor você ver um exemplo resolvido para resolver uma questão do que você ter que ver a matéria toda. Número 4,
você tem um controle da sua evolução. Então, você faz a prova antiga hoje, vê o seu aproveitamento, na próxima você compara com a anterior, vai tabulando isso. Ah, Bruno, eu vou sempre crescer? Não, vai ter situação que vai cair. Mas aí você vai aprender a identificar provas muito difíceis. Por exemplo, no ITA, a prova do ITA de 94 de física foi muito difícil. A de 2014 também. Um aluno que fez 20 anos de prova, quando ele chegasse na de 2014, ele vai ver, pô, essa prova tá difícil pra caramba. Todo mundo vai se ferrar, entendeu? Um aluno que deixou para fazer por último, fez 4, 5, ele fala assim, nossa, prova difícil, estou ferrado, não sei o quê, será que todo mundo tá assim? Quem já fez muita prova sabe, todo mundo tá se ferrando. E aí, por fim, sempre que você estiver estudando, né, você precisa aprender a resolver aquelas questões que você errar e também aquelas questões que você não souber nem errar.